2012, o ano apostólico, o ano do seu... Já começou. Quer ver, ó? Vem cá, meu amor. Vem aqui todo mundo. Vamos deixar a timidez de lado. Aqui só tem líderes destemidos, eloquentes, intrépidos, ousados, que falam com toda a força do ser aquilo que Jesus fez. Quem que vai falar aí primeiro? É você, né? Quem recebeu o milagre tem que falar. Amém. Pode falar. Fala o seu nome. Meu nome é Andréia. Eu estava no hospital, no HC, e eu estou numa fila de transplante de fígado, porém meus rins começaram a parar de funcionar. E a minha mãe veio aqui e pediu para o pastor Fred fazer uma oração, porque eu já estava bem desanimada. E ele foi. E no outro dia, os meus rins já começaram a funcionar. Estou na fila ainda do transplante. Deixei na mão de Deus. Mas eu já sou uma mulher curada em nome de Jesus. Parabéns para a líder. Para a mãe? Ah, você é a mãe? Parece irmã, tão jovem. É verdade? Eu não sabia que você era mãe dela. Achei que você era líder dela. Tão jovem as duas. Parabéns. Esse é um ano de muitos milagres, queridos. Creiam nisso, confessem isso e vamos valorizar cada feito do Senhor, porque talvez para você que está sentado aí, isso não possa representar muito, mas rins paralisados significa óbito. Não é verdade isso, doutor Maurício? Que rins quando começa a dar problema, é óbito. Então, isso é um milagre, é o primeiro milagre do Senhor na nossa vida, na vida dos nossos discípulos. Não é o primeiro, né? A gente nem pode dizer que é o primeiro, porque muitos outros estão acontecendo por aí. Mas uma coisa que eu queria pedir para você nesse ano é que todos os feitos do Senhor, pequenos e grandes, sejam valorizados. Não fique com vergonha de testemunhar. Conte para o seu líder, os líderes tragam para o altar, porque a gente precisa criar essa atmosfera de fé para que os milagres comecem a acontecer. Amém? Você recebi essa semana um testemunho de uma pessoa que estava aí com essa sentença de esterilidade aí, né? E porque não tinha sementes necessárias para gerar um filho. Começaram a aparecer as sementes. Foi o primeiro exame, depois de vários, onde apareceram sementes. Por quê? Porque a gente está debaixo de um manto apostólico e debaixo de um decreto de fecundidade. Não há no reino de Deus nem homem, nem mulher estéril, porque todos são frutíferos. Então vamos lá. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Deuteronômio 30. Queridos, ontem eu tive um dia apostólico. De manhã eu fiz um casamento aqui, abençoei um casamento aqui no templo. De tarde eu fiz uma reunião Jump Jovem com o pastor Murilo e com a pastora Carolina. Não sei se os jovens estão sabendo que vai começar um jejum amanhã. E nós vamos começar também um ciclo de 90 dias de oração e com jejum para as equipes, né? As equipes no dia posterior à sua vinda à oração vão jejuar, as equipes de 12. Toda geração deve ser convidada, deve ser envolvida. Oração não é algo obrigatório para ninguém. Quem quer vencer, quem quer crescer, quem quer se aproximar mais de Deus, deve buscar a oração de uma forma espontânea. Então, os 12 são convocados porque os 12 são líderes, disseram que querem ser líderes. Então, para os 12 dos líderes de geração, para os 144, mais especificamente falando, é uma convocação à oração. As equipes de 12 vão estar orando durante 90 dias naquela escala, onde cada dia da semana vem 2 equipes. Mas, para a geração como um todo, é um convite. E sábios são aqueles que atendem esse convite, porque esse convite é um convite de Deus. Deus me disse no primeiro dia do ano que esse é o ano
bênção sobre a terceira geração. A terceira geração esse ano ela vai ser salva, ela vai ser consolidada. Nós vamos estar levando centenas de pessoas aos encontros, né? Pastor César e a pastora Cláudia, junto com outras equipes que estão fazendo encontro junto com eles, estão com um problema santo aí. Tem um encontro que não cabe a equipe de trabalho, porque estão fazendo num lugar e já extrapolou o número de pessoas, de forma que a equipe acho que vai ter que ficar acampada em umas barracas lá. Então isso já é um sinal, né? O primeiro encontro do ano é um sinal de que esse ano muitas pessoas vão se aproximar de Deus, muitas pessoas vão ser levadas ao encontro. E isso fala do quê? Da chegada da terceira geração. E quando a gente recebe uma palavra profética de Deus, como essa da fecundidade, como essa dos milagres, como essa de que a terceira geração vai chegar esse ano, nós devemos velar pela profecia. O que é velar pela profecia? Crer nela e ficar orando. Então nós vamos estar nesses 90 dias de oração chamando a existência, esse mover de salvação sobre as pessoas, esse mover de consolidação, porque inclusive essas pessoas já estão ganhas por aí. Essas pessoas já foram uma célula. Queridos, esse ano, mais de 3.000 pessoas, esse ano que eu digo é o ano passado, 2011, mais de 3.000 pessoas frequentaram as nossas células, os nossos cultos, os nossos eventos e disseram sim para Jesus. Então essa semente, ela não caiu no vazio, ela caiu no coração das pessoas e Deus está trabalhando nessa semente e vai nos usar como aqueles que vão regar essa semente, com a oração, com o trabalho de consolidação. Todos os líderes de célula, por exemplo, peguem a sua célula, vejam as pessoas que passaram por lá nesse ano passado, principalmente no segundo semestre, e ligue para essas pessoas. Faça um trabalho de consolidação, faça lá uma operação, resgate, e veja como é que você está, onde você está. Você está bem, né? Não liga cobrando. Ei, por que você não está vindo na igreja? Não, as pessoas estão cheias de cobrança já no mundo. Não ligue cobrando, ligue doando-se, oferecendo. Você está precisando de alguma coisa? Estou com saudade de você, estou sentindo sua falta. E pronto, a pessoa vai se sentir tocada e vai vir. O pastor Carlos Henrique relatou essa semana que um SMS para uma pessoa que estava longe da igreja começou a trazer a pessoa de volta para a igreja. A pessoa está frequentando os cultos novamente. Então, as pessoas gostam de ser lembradas, gostam de ser contatadas, e é Deus quem convence de que elas devem permanecer. Então, queria dar esse toque aí, né? E dizer que nesses 90 dias de oração, que vai começar amanhã, com as duas equipes que eu já vou comunicar amanhã cedo, vamos fazer 90 dias de oração aqui no templo. Os jovens estão começando um propósito de 12 dias de jejum. Então, não sei quantos jovens vão aderir, isso já foi passado na reunião de jovens ontem, na rede de jovens. Eu não sei quem vai aderir, mas eu sei que aqueles que aderirem deverão fazer 12 dias de jejum de jantar e deverão estar também em equipes, se revezando junto conosco aqui no templo todas as noites, né? Porque esse é um projeto que está nascendo lá em Manaus, é um projeto novo para a juventude da visão celular no modelo dos 12, que chama Projeto Jump, que quer dizer Jovens Unidos Multiplicando o Poder. É uma nova revelação aí que Deus deu para o apóstolo René, e a gente sabe que quando Deus dá esses moveres, essas estratégias para ele aí, alguma coisa poderosa acontece. Então, vamos sustentar tudo isso em oração, vamos abrir o nosso coração para receber isso com fé, e Deus vai fazer maravilhas em cada vida, em cada família, em cada geração e na vida da igreja como um todo. Esse é um ano de grande crescimento e multiplicação. E uma responsabilidade vem sobre a vida dos 144, porque se Deus está dizendo que esse é o ano que chega os 1728, a terceira geração, quem é que vai trazer essa terceira geração? São os 144, que vão receber uma unção de muito amor, de muito poder, né, de sabedoria para conquistar essa geração sem tanto esforço. Vocês vão ganhar pelo poder do Espírito Santo. Vocês recebem? Então, só quem recebe, dê um aplauso a Jesus. E aí, o meu dia apostólico de ontem, depois da reunião Jump Jovem, foi lá em Vinhedo, onde um projeto Família Feliz lá explodiu. Tinha 200 pessoas num jantar, onde 56 aceitaram Jesus. E eu fiquei muito feliz, né, pelo trabalho do apóstolo
É, El Shaddai Vinhedo. Só precisamos de um pastor que quer ser enviado para lá. O pessoal ontem, quando acabou o evento, falava assim para mim: e agora, apóstolo? Precisamos abrir um El Shaddai aqui. Eu falei: só preciso que Deus me revele quem é o pastor, né? Que vai vir para cá, que vai ficar aqui. Aí um rapaz lá falou assim: onde é que é o curso? Onde é que começa o curso de pastor? Então, um trabalho muito bonito lá feito pelo pastor Alckmin, pela pastora Nilce e pela equipe deles, né? Os 12 deles. E também fiquei feliz, porque cheguei lá, encontrei o Benito cantando, o Xuxo mexendo no som, a Maísa ajudando. Então, falei: puxa, que maravilha, né? A liderança da igreja está se unindo e a unidade atrai a unção. Quando eu cheguei no salão lá, a presença de Deus era uma coisa tão forte que eu e a apóstola Cláudia, a gente começou a chorar. Até porque a gente entra nesses lugares e como tem muita gente nova ali, a gente sabe, né, o que Deus vai fazer na vida daquelas pessoas. A gente sabe que aquele é o último dia de sofrimento e de dor daquelas pessoas, né? Que a vida delas vai mudar. Amém? Eu vou ministrar a palavra para você. Consagro essa palavra ao governo absoluto do Espírito Santo. Oro junto com você declarando que toda a força do mal, desde o valente até o menor dos anjos caídos, estão impossibilitados de bloquear essa palavra, de roubá-la, de tirar de você o entendimento, porque nós profetizamos e decretamos céus abertos sobre as nossas cabeças, a revelação e a unção fluida do Espírito, de forma poderosa nesse lugar, em nome de Jesus. Se eu fosse dar um tema a essa ministração, um título, ela poderia se chamar assim, para pôr no CD aí: você pode decidir o seu futuro. Nos dias de hoje, existem duas classes de pessoas no mundo: as que estão ligadas a Deus, as que têm a vida de Deus no seu espírito e conhecem a Deus, e aquelas que estão separadas de Deus. No mais, todas as outras diferenças são diferenças terrenas. São diferentes línguas, diferentes raças, diferentes geografias. Mas existe uma diferença que é a diferença espiritual, a qual é definitiva, é decisiva, porque define o caminho das pessoas. Se as pessoas vão estar com Deus depois da morte, ou se elas não vão estar. Se elas são seres espirituais, ou se são apenas matéria, se são apenas pó, que vai ficar aqui na terra depois da morte. E quando as pessoas ainda estão nesse estágio de estarem separadas de Deus, como um dia nós estivemos, antes de conhecermos a Jesus, elas não têm escolha. Elas estão, segundo a palavra de Deus, dominadas pelo príncipe desse mundo. Elas estão mortas no seu espírito pela morte trazida através do pecado, de forma que o pecado que as contaminou faz com que elas estejam mortas no espírito. Mas elas são vivas na alma e no corpo. Porém, sem o espírito, elas ficam sujeitas ao poder do pecado e ao poder deste príncipe deste mundo, que é o maligno, que é um ser desprovido de misericórdia, que é um ser que Jesus revelou que veio a este mundo só com o objetivo de matar, de roubar e destruir. Então é esse maligno, é esse príncipe desse mundo que leva as pessoas a uma escravidão, a escravidão do pecado, prendendo as pessoas nas drogas, nos vícios, levando as pessoas a viver uma vida de infidelidade, de adultério, que traz para elas sérias consequências, levando as pessoas às vezes a serem escravas do trabalho, dar um valor excessivo ao dinheiro, praticando através da busca por dinheiro, do amor ao dinheiro, o pecado da idolatria, né? A avareza, na palavra de Deus, ela é comparada à idolatria. Então, gostar muito de dinheiro, se preocupar muito com dinheiro, aos olhos de Deus é considerado uma idolatria. Prosperar, ganhar dinheiro não é idolatria. Mas se o coração da pessoa se apegar demais ao dinheiro e o dinheiro for o maior valor que a pessoa tenha na sua vida, isso começa, diante dos olhos de Deus, a ser um pecado. E as pessoas que não conhecem a Deus, elas não têm defesa contra isso. Às vezes a gente vê as pessoas aí buscando em tantos caminhos, praticando coisas que hoje a gente já
reprova, que a gente sabe que já não é mais o nosso estilo de vida. Mas nós não podemos esquecer que existe no mundo um domínio do mal. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está morto no maligno. Quando você tem um morto, aquele morto não decide nada. A pessoa que morre, ela fica totalmente exposta à vontade daqueles que estão ao redor. Quem está vivo é que decide por quem está morto. E nesse aspecto, as pessoas que estão mortas no espírito, elas podem até expressar que elas têm vontade disso ou vontade daquilo, mas na verdade, as vontades delas são todas subjugadas por esse espírito do príncipe desse mundo, o principado e a potestade do ar, que a palavra de Deus diz, que governa a mente das pessoas. Então a pessoa quer largar de fumar, mas ela não consegue. Ela quer comer menos, mas ela não se domina, ela vai de madrugada para a geladeira e come até morrer. Tem gente que se suicida, comendo coisas que não pode. Eu tinha uma tia diabética, que a minha tia desistiu de viver, e ela começou a comer doce. Ela fazia doce para comer doce, porque ela era uma cozinheira de mão cheia. Ela já tinha mais de 120 quilos. E ela começou a comer. E o diabetes dela foi para um nível tal que ela entrou em coma e faleceu, né? Então, as pessoas que estão no mundo, parece que elas estão decidindo alguma coisa, mas na verdade a vontade delas é totalmente induzida, totalmente coagida a cumprir os desígnios daquele que governa a mente dessas pessoas, que é o maligno. É dura essa realidade, mas as pessoas que não pertencem a Deus, as pessoas que não são salvas e libertas por Deus através de Jesus Cristo, elas estão como cachorrinhos, que o diabo as tem numa coleira e faz com elas o que quer. Vai ali, adultera, vai ali, rouba, vai ali, mata. Você já viu quando uma pessoa assassina a família, assassina uma pessoa pública, e depois aquela pessoa é presa, depois que ele cometeu aquele assassinato, e aquela pessoa fica atônita diante das câmeras, com o rosto tampado, porque o inimigo que usou, o espírito maligno que usou aquela pessoa, depois que a usa como instrumento para matar o outro, sai e deixa aquela pessoa ali totalmente indefesa, exposta, debaixo da acusação de todos, porque as pessoas que estão em volta, se não tiverem o amor de Deus, se não tiverem uma vida com Deus, vão julgar, vão criticar, vão acusar, e se possível vão até linchar. Então, quando a gente entende essa realidade espiritual, que é dura, que é triste, nós vemos qual era a nossa condição no mundo. E qual é a condição de tantas pessoas que ainda estão no mundo. Elas estão presas. Por exemplo, outra coisa, né? Eu falei de julgar as pessoas que estão na prática de algumas religiões, ou as pessoas que estão cometendo crimes, mas eu falo, por exemplo, dos jovens. Os jovens hoje, existe todo um aparato de comunicação, de mídia, de marketing, para oferecer aos jovens um nível de vaidade, um nível de cobiça, um nível de entretenimento e de coisas das quais a alma e a carne dos jovens pode se alimentar, que é absurdo. É uma tentação muito grande. É uma tentação muito grande, é um apelo muito forte para o sexo, é um apelo muito forte para o consumo. Acaba de sair um celular, já sai o outro. Você tem o iPhone 4, agora sai o S, pai. Eu quero um S, que senão eu sou infeliz, eu sou um filho infeliz. E parece que não, mas isso domina a mente das pessoas, né? Se sai um tipo de tênis, o pai vai lá, se esforça e compra aquele tênis. Não, agora não é mais esse o tênis da moda. O tênis da moda é outro. E isso vai, né? E as pessoas vão nessa busca desenfreada, numa trajetória na qual é impossível ser feliz. Porque esse é um mecanismo produzido pelo mal que nunca vai parar. É uma coisa que trabalha numa insatisfação interior das pessoas que não têm a Deus, porque a única coisa que pode satisfazê-las é Deus. A única coisa que traz paz para o seu coração, a única coisa que te liberta do consumismo, da ansiedade, da preocupação com status, da vaidade, é Deus estar vivo dentro de você. Mas se você não conhece a Deus, se você não tem a Deus, você vai tentar se preencher com alguma coisa. As pessoas que estão buscando fama, estão buscando status, estão buscando aparecer com o dinheiro que tem, com a beleza que tem,
com as coisas radicais que faz na vida, porque muitos se matam aí nos esportes radicais porque querem ser o campeão disso, o campeão daquilo. Tudo isso, na verdade, é uma tentativa de preencher um vazio que é provocado pela ausência de Deus no coração daquelas pessoas que não têm a Jesus. Quando alguém aceita Jesus, quando alguém tem um encontro com Deus, recebendo Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, acaba a procura. A gente é liberto da ansiedade. A gente tem paz. E a gente se satisfaz. Não mais com as coisas que esse mundo possa nos oferecer, mas sim com aquilo que vem diretamente do trono de Deus, que é o amor de Deus, que é a paz de Deus, que é a gratidão, que é o júbilo que Ele põe no nosso espírito. A gente aprende a dar valor às pequenas coisas, a gente aprende a tomar decisões corretas. Por quê? Porque esse texto aqui de Deuteronômio 30, 15, ele diz que Deus, quando Ele se apresenta a nós, quando Ele entra na nossa vida, Ele nos liberta daquele jugo de escravidão e Ele nos põe numa condição de verdadeira liberdade. O que é a verdadeira liberdade? A verdadeira liberdade é a gente poder escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre andar com Deus e continuar andando por conta própria sem Deus. E é isso que esse texto aqui diz. Eu já li o texto para vocês? Ainda não, né? Então vamos ler. A vida ou a morte? Qualquer falha aqui no circuito, perdoa aí, porque eu dormi só 4 horas essa noite. Então estou aqui na pura unção. Vou pedir a misericórdia para vocês, de ninguém querer ser atendido por mim na hora que acabar o culto, porque o maior prazer meu é falar com vocês, ouvir os testemunhos, fazer uma oração por alguém que precise, mas hoje quem está precisando sou eu. Eu preciso voltar para casa e dormir, que ainda tem mais 2 cultos para fazer na parte da tarde, e eu estou meio bêbado de sono, tá bom? Fique tranquilo. Zé Pilintra já foi derrotado faz tempo. Para quem não sabe, Zé Pilintra é o espírito da bebedice. A vida ou a morte? Deuteronômio 30, 15. Vê que proponho hoje, diga comigo, hoje, a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje como testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, preste atenção que essas palavras são palavras destinadas a Israel. Elas são palavras dadas por Moisés ao povo de Israel, porque este foi o povo que Deus escolheu para fazer deles um modelo de um povo que, por se relacionar com Deus, receberia a libertação de Deus. E Deus começa a mostrar a esse povo que esse povo seria um povo agraciado por Deus, com a capacidade de escolher. Tanto é que ele está dizendo aqui, através desses mandamentos que eu estou te dando, e os mandamentos são os 10 mandamentos, são os estatutos todos do Senhor, porque Moisés não só escreveu os 10 mandamentos, mas depois ele recebeu uma porção de outras ordenanças, outras diretrizes de Deus, várias regras de comportamento, várias coisas que
Deus deixou claro àquele povo que eles podiam fazer, o que eles não podiam fazer, o que eles deveriam. Na verdade, não é o que podia, o que não podia, era o que deveria e o que não deveria, porque poder, as pessoas podem fazer qualquer coisa. Mas existem coisas que convêm ao homem, que fazem bem ao homem, tem outros que vão fazer mal. E Deus deixa isso muito claro, através de todas as instruções que Ele dá. Primeiramente, os 10 mandamentos, que são um resumo daquele momento, daquele tempo da história, e depois o acréscimo de todas essas regras de comportamento, de todas essas diretrizes de Deus, porque Deus queria fazer daquele povo um povo livre, um povo soberano, um povo próspero, um povo saudável, e um povo que pudesse, na terra de Canaã, subsistir para ser o modelo de um primeiro povo que conheceu a Deus, que se relacionou com Deus e que iria ser um exemplo de fé para todas as outras nações da terra. Esse é o significado de Israel. Quando você escuta dizer que Israel é o povo escolhido, você pode pensar, escolhido para quê? Escolhido por quê? Escolhido segundo a vontade de Deus para ser um modelo para as outras nações. Um modelo de um povo que conhece a Deus, que ama a Deus, que teme a Deus. Eles nem têm o Espírito Santo ainda, você vai lá, eles estão orando de dia e de noite naquele muro lá. Eles guardam a lei, eles preservam a família, eles têm princípios de ética, de comportamento, e por causa desses princípios eles têm sido preservados até aqui. Por quê? Porque eles não conhecem a Deus em espírito como nós conhecemos, mas Deus os conhece, Deus os ama, e Deus fez com eles uma aliança. Então essa aliança de Deus com o povo de Israel é que os preserva. E um dos benefícios dessa aliança é que esse povo seria um povo livre. Eles não seriam subjugados por ninguém. Deus dava a eles a capacidade de, se comportando em obediência a Deus, serem um povo soberano. Ou seja, aonde eles entrassem, por eles estarem em obediência a Deus, eles iriam expulsar daqueles territórios todos os inimigos, todas as pessoas que estavam ali naqueles territórios, os territórios da terra de Israel hoje, abominando a Deus, vivendo a prática de adoração a deuses estranhos. Deus entregaria nas mãos do povo de Israel e eles eliminariam esses povos. Alguns eles levariam para fora do território, outros eles fariam desses povos servos, povos que iriam servir a eles como empregados, como escravos até. E isso representa o quê? Fruto de Deus ter dado a eles uma capacidade de escolha. E aonde está declarado isso? Aqui. Está dizendo, olha, hoje eu coloco diante de você, e ainda tomo o céu e a terra como testemunha, de que eu ponho diante de você os mandamentos, eu esclareço para você qual é o meu contrato, qual é a minha aliança. Se você me obedecer, eu te dou vida. Se você me obedecer, eu te multiplico. Se você me obedecer, eu te dou longevidade, prosperidade. Mas a decisão é sua. Eu coloco muito claro quais são os parâmetros. E agora você decide. E quando nós conhecemos a Cristo, essa mesma verdade se repete. Porque no mundo nós éramos escravos de sentimentos, de pensamentos, de pessoas, do sistema, de vício, de drogas e até do diabo. Como eu falei, nós éramos os cachorrinhos lá que estavam com a coleirinha no pescoço, o inimigo brincando com a gente, não é? Vai para cá, vai para lá, engana aquele, trai o outro, mata esse, usa isso aqui, faz isso aqui, e a gente estava lá sujeito a essas coisas todas. Mas agora não. Na cruz do Calvário foi decretada a nossa libertação. O que fazia com que nós estivéssemos subjugados pelo mal era o pecado que havia em nós. Quando Jesus morre na cruz, Ele nos dá a oportunidade de sermos perdoados de todos os pecados. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é purificado de todo pecado, passado, presente e até futuro. Recebe a oportunidade de ser uma pessoa santa, uma pessoa considerada por Deus agradável aos olhos de Deus. Uma pessoa que tem paz com Deus. Se você já recebeu Jesus Cristo como Senhor e como Salvador da sua vida, não deixe nada nem ninguém te acusar, porque Deus mesmo não te acusa. Quando Deus olha para você, Ele sente amor, Ele sente prazer, Ele se agrada de você. O coração de Deus, todas as madrugadas, de sábado para domingo, fica em intercessão, fica em torcida, para que no domingo de manhã, para que no domingo de tarde, para que no domingo de noite você esteja aqui na presença de Deus, adorando a Ele. Porque você é como um filho que o pai fica esperando que venha visitá-lo. Você consegue compreender?
Isso é uma consciência que nós precisamos tomar posse. Porque existe uma guerra muito forte na nossa mente para nos fazer pensar que nós somos vistos por Deus ainda como pecadores. Por quê? Porque nós temos consciência das nossas falhas e dos nossos pecados. Mas a palavra de Deus é muito clara quando diz que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Deus, quando Ele te salvou, Ele fez paz contigo para sempre. E se você quer conservar essa paz, é só você viver em amor. É só você viver em obediência a Deus. Porque quando a gente vive dessa forma, buscando a Deus, amando a Ele, tendo prazer nos seus caminhos, essa paz que Deus nos dá, ela aumenta cada vez mais. Ela se aperfeiçoa dentro de nós. Ela transborda, alcançando até a vida de outras pessoas através da minha e da sua vida. Amém? E eu profetizo que assim vai ser com você. A paz que você recebeu através do novo nascimento não vai se perder. Ela não vai desaparecer do seu espírito nem do seu coração, mas ela vai ser aumentada, ela vai ser aperfeiçoada, ela vai ser consolidada de uma forma eterna, a ponto de ser transmitida de uma forma abundante, sobejante, sobre a vida de muitos outros, em nome de Jesus. Você recebe? Então dê um aplauso a Jesus. Agora, qual é a rema? Qual é o resumo da mensagem do coração de Deus para você hoje? Antes você era escravo, mas agora você é livre. Continua diante de você o caminho da morte. Ele está aí do outro lado da rua. Está cheio de motel. Aqui para trás tem umas favelinhas aqui com umas bocas de drogas. Você vai andar algum quarteirão aí, tem prostitutas se oferecendo. Não precisa ir muito longe, você pode escolher esse caminho do mal dentro de casa mesmo. É só você decidir de manhã, acordar de mau humor e começar a liberar palavras contra a esposa, contra o marido, contra os filhos. Murmurar, reclamar de Deus, dizer palavras tolas de que Deus não te ama, de que Deus não está fazendo nada, de que você não está vendo nada acontecer. Você já começa a ingressar no caminho do mal. Mas Deus diz, eu coloco aí, os dois caminhos, e eu te dou um conselho. Escolhe o da vida, para que você viva. Porque Deus quer que você viva porque Ele tem prazer na sua vida. Então, mais uma vez, qual é o resumo? Queridos, por uma vontade estabelecida de Deus, por um decreto de Deus através da sua palavra, nós podemos mudar o nosso futuro. Você pode mudar o seu período da tarde. Se o dia começou desenhando que o seu dia ia ser ruim e você se sentiu mal de manhã, Deus está te dizendo agora, quase no final da manhã, que você pode fazer a sua tarde e a sua noite ser uma tarde, uma noite de paz, ser uma tarde, uma noite maravilhosa. Você recebe isso? Dê um aplauso ao Senhor. Mas apóstolo, como isso pode acontecer? Por sugestão? Não, por fé. Que não é sugestão, é convicção. É você crer nesse amor de Deus que está expresso aqui. Nesse desejo de Deus de não só te amar, mas de ser amado por você. E dizer, porque Deus me ama, a nuvem que se instalou sobre minha cabeça vai se dissipar. A dor de cabeça que começou me atormentando nesse dia vai ser removida agora, em nome de Jesus. Porque o que eu quero que você entenda é que no mundo nós não tínhamos recursos para mudar os fatos. Mas na presença de Deus nós temos. Nós temos o poder do sangue do Cordeiro sobre a nossa vida, que nos purifica, que nos limpa. Muitas vezes um dia começa errado, uma discussão começa em casa, uma situação já nos sobrevém logo de manhã, quando a gente acorda, uma preocupação excessiva, uma ansiedade, uma vontade de desistir. Vinha vindo no caminho agora, tinha um jovem me dizendo, apóstolo, é o fulano, do louvor. Acordei com vontade de desistir de tudo. Eu só orei por ele, porque eu não tinha nem como no volante escrever mensagem. Mas eu fiquei pensando, orei por ele, ministrei sobre a vida dele uma bênção de paz, de libertação, de tudo que possa estar afligindo a ele. Pedi perdão pelos pecados dele, porque muitas vezes a gente peca, e quando a gente peca, a gente chama sobre si
a condenação do inimigo, a gente traz sobre si uma desproteção que faz o inimigo ter acesso ao nosso espírito, à nossa alma, para nos atormentar, para nos querer roubar da presença de Deus, gerando esse tipo de pensamento. Estou pensando em desistir de tudo. Mas quando eu li isso, eu falei assim, desistir de tudo e para onde? Você percebe como no momento de crise, no momento em que a gente está meio atordoado por alguma falha que a gente cometeu, por algum pecado que a gente nem percebeu, mas que o inimigo se apropria disso, a gente fica com o raciocínio meio distorcido, a gente fica sem discernimento espiritual. A gente já conhece o mundo e a gente já conhece Jesus. Você vai desistir de Jesus, você vai desistir da presença de Deus. E você vai viver aonde? No mundo? Será que o mundo pode te dar mais alguma coisa? Será que o mundo pode te consolar? Será que o mundo pode te fazer prosperar? O mundo pode até te enriquecer, se você fizer coisas ilícitas. Quer ficar rico no mundo? Abre uma boate, abre um negócio que vende bastante bebida, que ajuda os jovens a se drogar, a ingressar na prostituição, na sensualidade. Isso aí prospera rápido. É um dinheiro que vem fácil. Meu primo, tinha um primo em Araçatuba, que além de adúltero, ele era dono de uma boate. E eu via as pessoas assim, falavam em volta dele, o Nelsinho está puxando dinheiro com rodo na boate dele lá. Só que ele morreu aos 60 anos, com um câncer que acabou com ele. E a boate dele, graças a Deus, a igreja é o Shaddai de Araçatuba hoje. Então, o que nós vamos ser amanhã, o que nós vamos decidir acerca do nosso futuro, para um futuro que começa agora no período da tarde, como eu te falei, depende de uma decisão que eu tomo agora de manhã. E o que a gente precisa ter consciência é isso, de que as minhas decisões do agora determinam meus resultados do daqui a pouco. As minhas decisões de hoje determinam os meus resultados de amanhã, do mês que vem, do ano que vem. O que eu projetar, o que eu trabalhar, o que eu decidir acerca de mim mesmo no ano de 2012 é o que vai gerar todos os resultados de 2013, 2014 e assim por diante até a eternidade. Então, o que nós precisamos perceber? Que existe uma graça, que existe um decreto, que existe um poder favorável a nós, dizendo, escolha o caminho bom. E experimente esse caminho bom, porque nesse caminho bom eu tenho vida para te dar. E eu a tenho em abundância. Não deixe o pensamento da desistência, o pensamento do desânimo, o pensamento da acomodação te envolver, te entristecer. Não é? Esse SMS que eu recebi, que era um pedido de socorro, sinaliza para mim que as pessoas constantemente podem estar até no altar, ser um levita, ser um pastor, ser um adorador, ser um líder de multidões, e ele pode ser visitado por um pensamento desse tipo. Às vezes a gente pensa, eu estou sendo visitado por isso, porque eu sou um novo convertido, mas o apóstolo, ele nunca sofre esse tipo de coisa. Queridos, Jesus sofreu esse tipo de tentação. Jesus foi tentado a não ir para a cruz. Jesus foi tentado a pensar, será que dá para fugir desse negócio? Pai, tem como eu escapar desse cálice? Então, quero dizer para você, as tentações, as lutas, os desafios, são para a vida de todos. Mas o decreto de vitória emitido lá na cruz, a graça de Deus, o caminho do bem, o caminho da vida abundante, aberto para nós, também é para todos. E aqueles que decidirem por isso, vão viver e vão comer do melhor dessa terra. Essa pessoa é você? Se essa pessoa é você, dê um aplauso àquele que colocou esse caminho diante dos seus olhos. Como escolhas erradas produzem dano na vida das pessoas? A gente precisa se lembrar de que existem caminhos bons e maus, mas que existe uma voz que nos direciona para o caminho bom. E eu quero dizer para você, toda decisão que você for tomar, ouça antes a voz de Deus. Consulte a Deus, porque veja quão grande prejuízo. Eu sei que isso aqui vai tocar em muita gente. Os exemplos que eu vou dar vai tocar em muita gente, porque todo mundo já teve uma experiência dessa. Quanta dor, quanto prejuízo, quanta perda de tempo
quanta decepção e traumas se estabelece quando a gente escolhe a pessoa errada para se relacionar. Começa a gostar de um moço que não era a vontade de Deus. Se ilude, chuta pai, chuta mãe, chuta diploma, porque tem até música para isso. Por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo. Mas o cara que fazia isso já foi também. Então você vê que para todo tipo de filosofia tem um tipo de resultado. E essas escolhas apaixonadas, essas escolhas impulsivas, essas escolhas que são escolhas particulares, mas que traumatizam relacionamentos, elas dão problema lá na frente. Às vezes a gente pensa que está fazendo a escolha certa, mas está fazendo a pior escolha da nossa vida. Foi o que eu falei aqui, não criticando a pessoa, mas a atitude do apóstolo Maurício Castro em Manaus. Tem o direito de ter o seu próprio ministério? Tem. Mas jogou fora tudo que recebeu de Deus. Jogou fora a comunhão com um pai, com um líder. Jogou fora um discipulado riquíssimo, abençoadíssimo. Jogou fora a honra que recebeu no altar, falando não para uma igreja, mas falando para uma nação e as nações da terra. A influência sobre o Brasil inteiro, a juventude do Brasil inteiro, jogou tudo isso por um projeto pessoal, particular, distorcido, que desmente tudo que ele viveu até o momento em que se desligou. Falava da visão, era discípulo da visão, era 12, levantava 12, tinha 12, mas depois provou que só conhecia o que era 12 na mente, na alma, mas não tinha isso no coração e no espírito. Então, às vezes, a gente toma decisões erradas. E eu tenho certeza que vai vir o arrependimento para ele. Ele vai descobrir, daqui a pouquinho, que ele fez uma escolha errada. E eu não condeno ele por isso. Eu o abençoo para que ele possa achar até o caminho de retorno. Mas quero aproveitar esse momento da palavra para dizer para todos os jovens, ele deixou de ser uma referência para você. Você tem referências melhores aqui, que é o pastor Murilo, que sou eu, que é o apóstolo Monteiro. Então, unfollow. Desliga, corta. Acabou. RLR, AGE, essas coisas não diz mais respeito a nós. O que diz respeito a nós, e eu estou falando agora para os jovens da igreja, são todos os projetos que Deus der através daquele que é o nosso líder, nosso pastor, nosso discipulador e cobertura espiritual, que é o apóstolo René Terra Nova. Amém? E a gente fala essas coisas para o seu bem. Porque às vezes andar com uma pessoa que está fora do propósito de Deus nos faz tropeçar. A Bíblia nos exorta, olha, veja bem com quem você vai ter comunhão. Veja com quem você anda e eu te direi com quem você é. Olha, vê bem com quem, debaixo de qual jugo você vai se colocar. A Bíblia diz que a gente não deve se colocar debaixo de jugo desigual. O que é o jugo desigual? É uma pessoa que conhece a Deus, que se relaciona com Deus e se relacionar lá fora no mundo e fazer aliança e se enamorar e casar com uma que não é de Deus. O que é um jugo desigual? É um empresário cristão, um homem de negócios cristão, que tem a bênção de Deus sobre o seu negócio, que tem caminhos para prosperar e até para enriquecer, e de repente, com a pressa de enriquecer, ele vai lá fora e acha um sócio ímpio, que se diz, eu sou o seu investidor. Você sabe fazer tudo. Você tem a visão do negócio, mas eu tenho a grana. Então vamos fazer uma sociedade que nós vamos ficar ricos depressa. E aí o que aconteceu? Isso foi nada mais, nada menos do que uma escolha errada. E aí, porque Deus não abençoa o justo junto com o injusto, Ele não abençoa o que é filho junto com aquele que é estranho, ele não pode derramar a bênção dele sobre aquele negócio. E aquele negócio falha, aquele negócio quebra, o dinheiro se perde, aquilo vira litígio, aquilo vira processo na justiça, aquilo vira motivo de suicídio para alguém. Porque tem gente que quando leva um baque desse, não tem estrutura emocional para enfrentar, e se mata. Meu avô, quando ele perdeu tudo na crise de 1929, para não perder a dignidade dele, ele ficou pobre.
E ele que tinha criado a família toda num requinte muito grande, num luxo muito grande, quando ele viu todo mundo tendo que trabalhar, todo mundo tendo que pegar no pesado, todo mundo tendo que vender coisinha no balcão do armazenzinho de secos e molhados, que foi a única coisa que deu para eles fazerem, numa cidade do fim do mundo, que era Alfredo Castilho naquela época. Eles moravam aqui perto da capital. E foram morar lá na Noroeste, um lugar que tinha... Parecia assim, era o velho oeste americano naquela época. Sabe assim, tinha história de malária, de maleita, de febre amarela, de tudo que era maldição lá. E ele foi para lá com os filhos, com a família inteira, porque foi isso que restou para a família. Sabe o que ele fez? Não aguentou isso emocionalmente, se suicidou. Então, quero dizer para você que as escolhas erradas, as escolhas sem a direção de Deus, elas podem custar depois um preço muito alto. Então você deve avaliar muito bem tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você faz e a forma como você está crendo. Porque de que forma você deve crer? Que porque Deus te ama profundamente a ponto de dar o filho dele na cruz para morrer por você. Ele te ama muito e ele quer uma vida excelente para você. Eu quero dizer para você que o que foi comprado com o preço do sangue do Cordeiro foi uma vida abundante, foi algo muito bom. Então é esse caminho que o Senhor quer que você trilhe, porque se você andar por esse caminho, você vai encontrar essa terra prometida. Se você andar por esse caminho, que parece não ser o mais fácil, mas é o mais seguro, você vai chegar num lugar chamado plenitude. Você vai chegar num lugar chamado felicidade. E não vai ser por esforço seu, vai ser pela graça, pela generosidade, pela bondade do Senhor, que vai te pegar pela mão e vai te conduzir. Se você tão somente escolhesse isso no seu coração. O que decide a nossa vida, o nosso futuro, para bem ou para mal, é uma coisa que está aqui dentro. O Senhor fala, é do coração que sai a saída aqui, que procede as saídas da vida. Filho meu, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque se no teu coração você escolher o caminho errado, a tua mente vai pensar assim, a tua boca vai falar desse jeito, e as tuas ações vão te fazer convergir por um caminho que não é o caminho de Deus. Isso lá na frente vai te custar. Porque ele está dizendo aqui, ó, se você guardar o mandamento, se você andar na minha presença, se você me amar, se você tiver prazer em estar comigo, eu vou te fazer viver, eu vou te multiplicar e eu vou te abençoar. Todas as vezes que você vê essa palavra aqui, essa expressão na Bíblia, eu vou te abençoar, ele está falando de 3 coisas básicas, principais. Saúde física, emocional e espiritual, é lógico. Ele está falando de prosperidade material e ele está falando de longevidade. Você viver bastante. Porque tem gente que está numa vida maravilhosa. O cara é famoso, o cara é rico, o cara faz sucesso e tal, tem muito dinheiro, mas de repente, precocemente morre. Acontece um acidente, cai um avião. O que adiantou? Então, Deus diz que aqueles que o amam, aqueles que têm prazer nos seus mandamentos, aqueles que ouvem a sua voz e têm a determinação de obedecer os seus comandos, eles vão viver com essas bênçãos, de viver bastante, de prosperar muito, de se multiplicar, porque Deus vai passar a ter prazer cada dia mais na sua vida. E tudo no qual Deus tem prazer, Ele quer que exista bastante. Você pode ver a criação de Deus. Tudo que Ele fez de monte. Não é? O apóstolo René que diz, esse nosso Deus é exagerado. Precisava tanta borboleta nesse Amazonas aqui? Tanto tipo de borboleta? Quando a gente vai em junho lá em Manaus, é lindo, acho que o pastor Marco Aurélio já viu isso. Tem uma época lá que tem uma revoada de borboletas amarelas. Queridos, vem nuvens de borboletas amarelas voando sobre a cidade. E a borboleta, no significado bíblico, ela representa uma novidade na sua vida. Então, se você estiver lá dentro de casa, na sala fechada, com a janela fechada, e entrar uma borboleta voando pela porta, né, num lugar que parece que não é apropriado para borboletas entrarem, porque a princípio está tudo fechado na casa. Borboleta, não estou falando aquelas mariposas pretas não, tá? Aquela lá eu acho que você devia orar e repreender. Mas foi uma borboletinha amarela, colorida,
o significado profético disso é: Deus está preparando uma novidade para você, né? Então já diga, obrigado, Senhor, pela novidade de vida que o Senhor nos manda. É o significado profético. Isso não é superstição, isso não é doutrina, tá? Isso é só para quem tem sensibilidade espiritual. Então, o que representa? No congresso de junho, que é o congresso da visão celular no modelo dos 12, aquela multidão de borboletas invadindo Manaus. Essa visão é uma visão de muita novidade, é uma visão de muita salvação, é uma visão de multiplicação exagerada. Porque a cidade fica coberta de borboletas. Então eu falei: apóstolo, nós estamos no meio do congresso falando da visão, das células, dos 12, da multiplicação, das gerações. Meu Deus, será que esse povo não vê que essa borboletada aí toda não é uma coincidência? Ele disse: pois é, por isso que aqui é a terra do avivamento, né? Por isso que aqui tem um rio tão grande. Porque Deus fez desse lugar aqui um ponto de partida da visão. Mas o ponto de partida para o alargamento de todas as coisas na sua vida, para a multiplicação de tudo na sua vida, para a sua prosperidade, para o seu êxito e para a sua longevidade, é você escolher o caminho que é o caminho de Deus. E hoje existe para as pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez essa oportunidade de escolherem viver na presença de Deus, de viver segundo a vontade de Deus. Eu posso te dizer que eu que já vivi nos dois caminhos, já andei pelos dois caminhos, posso te dizer que o caminho de Deus é o mais fácil. Ele é muito mais suave, ele é muito mais tranquilo, ele é infinitamente melhor. Por quê? Porque quando nós andamos com Deus, nós temos paz no Espírito. Quando nós andamos com Deus, nós temos a luz do Espírito Santo nos orientando, inclusive, a respeito das decisões que nós devemos tomar na nossa vida. Então, qual é o recado de Deus para você hoje? É que você pode mudar a sua vida. Que você tem o poder de determinar o seu futuro. Porque Deus permitiu isso. Porque Deus te deu essa possibilidade de escolher viver na presença dEle, vivendo na presença dEle, receber dEle tudo que Ele tem de bom para você. Então, é uma questão de você decidir. Esse ano de 2012, eu vou multiplicar. Está falando aí que se eu me agradar do Senhor, se eu buscar a face dEle, Ele vai me fazer viver e multiplicar. Então eu quero multiplicar, eu quero ter meus discípulos, eu quero ter meus 12, eu quero ter uma célula, eu quero ter êxito na visão. É uma decisão sua. Isso só tem que você decidir isso no seu coração. Porque se você fizer uma oração e dizer: Senhor, até agora eu namorei a visão, até agora eu perscrutei a visão, eu fiquei analisando, mas hoje eu decido que eu quero te agradar nessa visão. Deus vai fazer. Você consegue compreender? A decisão é aqui. Sai pela boca, mas é Deus quem faz. Porque Ele vai te conduzir depois, nos pensamentos, nos sentimentos, nas palavras, na unção que vai te capacitar a viver essa experiência. Você pode estar vivendo uma vida apertada, uma vida sofrida financeiramente, mas você tem o direito de tomar a decisão dizendo: eu vou mudar a minha sorte. Eu vou prosperar. 2012 é o ano do meu milagre financeiro. Deus, a hora que você decidir isso no seu coração, Deus vai falar assim para você: filho, então faz assim, assim, assim. Você não estava sendo fiel em dízimos? Comece. Você estava meio travadinho na oferta? Comece a ser assíduo e generoso na oferta. Deus vai te dar os caminhos sempre. Eu decido que as coisas na minha casa vão mudar. Mas isso depende da conversão do meu marido. Tá bom, ele vai se converter, mas se converte você primeiro. Porque às vezes a gente pensa que a mudança do outro é Deus que vai fazer sozinho, sem nenhuma interferência nossa. E às vezes para outra pessoa se converter, a gente precisa se converter de alguns maus caminhos. É o exemplo daquela esposa que precisa parar de falar para o marido que ele tem que ir para a igreja. Parar de convidar ele para ir para a igreja para viver uma fé que tem palavras, mas não tem obras. Ela é uma mulher muito crente, mas ela não é uma boa esposa. Ela é uma mulher muito dedicada à igreja, mas ela quase não é dedicada à cozinha da casa, à comida que ele gosta. Então, tem horas que Deus chega e fala assim: filho, você precisa mudar, você precisa decidir mudar. Porque quando eu decido mudar, interiormente, Deus muda tudo ao meu redor. E nesse aspecto, é só você ficar sensível. Porque Ele está frisando aqui que uma
coisa importante é nós termos ouvidos para ouvirmos a voz de Deus. Queridos, Deus nos ama tanto que Ele vai sempre nos dar uma dica de qual vai ser a saída, qual vai ser o escape, qual vai ser a atitude, a decisão, a escolha que vai nos conduzir a um lugar melhor. E o que você não pode? Ficar parado, ficar acomodado. Se as coisas não estão acontecendo, não é por culpa de Deus. Porque tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez, inclusive dando o filho dele para morrer lá na cruz. Depois de entregar o próprio filho para morrer pelo seu sucesso, o que mais que Deus pode fazer? Agora depende de você. Amém? Sabe por que Jesus disse, está consumado? Ele queria dizer naquela hora, eu fiz a minha parte, agora é com eles. A minha missão está completa, está consumado, eu completei o que eu tinha que fazer. Agora, quem crê nesse sacrifício, quem receber tudo que eu prometo, quem acreditar na minha palavra, quem obedecer aos meus mandamentos, vai viver, vai se multiplicar, vai prosperar e vai ter vida longa sobre a terra. Eu profetizo que essa pessoa é você, porque você não vai ficar em dúvida, você não vai ficar acomodado, você vai decidir viver para Deus e viver o melhor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Você recebe? Então dê um aplauso ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero, meu Deus, clamar a Ti, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos socorre em todas as nossas fraquezas, debilidades, dificuldades, tribulações. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é aquele a quem nós podemos clamar. E nós queremos nesse dia, nessa manhã, pedir que tudo aquilo que atou o nosso coração, nos impediu de decidirmos por uma vida melhor, roubou, Pai, o nosso entendimento, a nossa visão, de que nós podemos desatar, de que nós podemos conquistar, de que nós podemos melhorar. Tudo aquilo que produziu essa paralisação, essa atitude às vezes até de movimento, mas um movimento letárgico, muito lento. Nós pedimos que a sua poderosa mão venha remover isso completamente da nossa condição espiritual, da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente e até mesmo dos nossos membros físicos. Porque ali na cruz do Calvário, o sangue do Cordeiro nos libertou espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que se opõe a nós para nos impedirmos de vivermos no centro da Tua vontade. Pai, o Senhor preparou uma terra prometida para cada um dos Teus filhos que aqui estão. E eles vão ter que trilhar um caminho até lá. Mas se existia até agora alguma coisa prendendo qualquer um deles, no espírito, na alma, no corpo, que hoje esse embaraço, esse laço, esse bloqueio se quebre no mundo espiritual. E os Teus filhos experimentem, saibam o que é liberdade. Que eles decidam, Senhor, viver essa promessa. A promessa de ter paz, a promessa de serem santos, a promessa de serem melhores a cada dia, a promessa de serem prósperos, saudáveis, felizes. Que ninguém decida começar o seu dia mal, que ninguém decida fazer mal a ninguém, mas que todos decidam pelo caminho da vida, pelo caminho do bem, porque esse é o Teu desejo, porque essa é a Tua determinação. Por isso, meu Deus, toca cada coração aqui e faz com que os Teus filhos decidam escolher o Teu amor, a Tua presença, a Tua adoração, o Teu serviço, porque através disso o Senhor vai abençoá-los ricamente, o Senhor vai abençoá-los poderosamente. Pai, eu Te peço, convence essa igreja, convence o nosso espírito acerca da grandeza das coisas que o Senhor tem para nós. Não nos deixe ficar vivendo, Senhor, numa fé limitada, medíocre, tacanha, oprimida e frágil, mas nos dá uma fé inabalável, nos dá alçarmos voo, Senhor, para o lugar onde as Tuas grandezas estão estabelecidas no mundo espiritual e tirando de nós toda a consequência do pecado, toda a influência do mundo, do maligno, da carne, do coração humano que é enganoso, nos faz voar nas asas do Espírito, nos faz decolar, Senhor, para o lugar pleno
que é o lugar onde Cristo habita. Que o Senhor não só nos conceda a salvação, mas que o Senhor nos conceda uma vida de êxito aqui, nos dando vida e vida em abundância, nos multiplicando de forma extraordinária conforme a promessa sob a qual nós estamos, e também nos dando, Senhor, a Tua bênção, para que através do nosso êxito, da nossa felicidade, da nossa plenitude, o Teu nome santo possa ser glorificado em nome de Jesus. Amém.